Boa noite, sejam bem-vindos ao Telejornal. Um violento incêndio que lavra há 3 dias na Serra do Roxo, em Coimbra, não tem dado descanso aos bombeiros e populares. 2 aldeias já foram evacuadas e os habitantes da zona têm-se juntado no combate às chamas, que tem sido dificultado pelas altas temperaturas. Ao terceiro dia, as chamas continuam sem dar tréguas ao corpo de bombeiros e à população da região. O incêndio que deflagrou na Serra do Roxo já mobiliza 400 bombeiros e diversos veículos de combate às chamas dos corpos de bombeiros da região. Também para o local foram requisitados 3 aviões pesados e 7 aviões ligeiros que combatem o incêndio há várias horas, sendo que o seu abastecimento é garantido pelo rio Mondego. O vento é o principal responsável pelas dificuldades técnicas que os pilotos das aeronaves têm sentido a quando o abastecimento de água nas zonas mais estreitas do rio. Também uma coluna de bombeiros de socorro de Lisboa chegou ao local para ajudar no combate às chamas, que se tem tornado cada vez mais difícil devido às condições atmosféricas. As temperaturas, que têm rondado os 40 graus, dão mais força ao fogo e o vento forte empurra as chamas para zonas de mais difícil acesso. Centros bombeiros que estiveram envolvidos nas operações de combate a grandes esforços e que também obrigou os pilotos das aeronaves a esforços muito grandes. 2 aldeias já tiveram que ser evacuadas devido à proximidade das chamas e os populares têm vindo a juntar-se aos bombeiros de forma a auxiliar o combate ao incêndio. É com mangueiras, baldes e ramos que a população tenta impedir que as chamas se aproximem ainda mais das casas. De momento, apenas se registram alguns bens materiais destruídos, tais como palheiros e casas em ruínas. Nas povoações, vive-se com medo que as chamas cheguem mais perto das casas e ameacem as habitações. Muito. Palheiros, ainda foi mais palheiros, só começou a arder uma casa, mas estava ali um carro dos bombeiros, foi a nossa salvação. Ontem à tarde, às 7 da tarde, foi dramático porque tivemos o incêndio entra por esta parte aqui, desta serração velha, portanto as chamas eram incontroláveis, o vento era muito forte, portanto estas casas não arderam por acaso. Ai, Jesus, eu chorei tanto que só dizia que Nosso Senhor não me deixasse em casa. Deus livre aos senhores e a toda a gente o que a gente aqui passou. Para as próximas horas não se prevê uma descida da temperatura, o que pode dificultar ainda mais o trabalho dos soldados da paz. Apenas o cair da noite pode trazer melhores condições para o combate deste incêndio que já destruiu centenas de hectares de floresta. 2 bombas explodiram hoje durante a maratona anual de Boston. A primeira bomba foi detonada junto à meta quando os últimos atletas estavam a terminar a corrida. Para já, estão confirmados 3 mortos e cerca de 200 feridos, sendo que muitos encontram-se em estado considerado muito grave. As bombas eram de fabrico artesanal e encontravam-se rodeadas de metal e pregos a fim de conseguirem um efeito mais devastador. As autoridades reforçaram de imediato a segurança no local, mas por enquanto ainda não foram encontrados os responsáveis por este atentado. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já prometeu que serão realizados todos os esforços a fim de encontrar os responsáveis por este ato terrorista, que já é considerado o pior em solo norte-americano após os atentados do 11 de setembro. Vamos agora em direto para Boston, onde se encontra a jornalista Filipa Dias com novos desenvolvimentos em relação a este violento atentado. Boa noite, Filipa. Qual é o ambiente que se vive neste momento em Boston? Boa noite, Andreia. Estamos então aqui em direto de Boston, onde neste momento o ambiente está muito mais calmo do que aquele ambiente que se viveu nas últimas horas, devido ao atentado na Maratona Anual de Boston, uma das maiores maratonas da América. Neste momento, o perímetro onde decorreu, à volta do local onde decorreram as explosões, encontra-se fechado. Neste momento, ninguém pode passar para junto do local das explosões. Isto porquê? Porque as autoridades estão neste momento a tentar encontrar mais dispositivos e a tentar perceber exatamente quais foram os engenhos explosivos utilizados para este atentado. Pensa-se que os engenhos se encontravam dentro dos caixotes do lixo, rodeados de pregos, a fim de provocarem o maior dano possível. Neste momento já existem 2 suspeitos dos atentados, 2 irmãos de origem chechena, um de 26 anos e outro de 19 anos. O de 19 anos era estudante de medicina e encontra-se neste momento em fuga. Porque o de 26 anos acabou por morrer num tiroteio com a polícia. O irmão mais novo também esteve envolvido, mas conseguiu fugir. Neste momento, a polícia pensa que se encontra ferido e que deve de andar a vaguear, por isso as populações devem permanecer dentro de casa
com portas fechadas, a fim de prevenir uma possível visita deste jovem de 19 anos, a fim de evitar que ele tenha um local para onde ir. A polícia então pede à população para se manter em casa, mas caso vejam movimentos estranhos, caso vejam um cidadão que não é habitual estar nessa zona, que comuniquem de imediato à polícia. Aliás, foi isso que fez o comerciante de um supermercado, que viu estes dois jovens, que o tentaram assaltar até, e comunicou à polícia, e aí sim a polícia conseguiu intervir, e a partir do tiroteio, que acabou por vitimar o mais velho dos irmãos, de 26 anos, conseguiu então ter acesso a esses dois jovens. O 19 anos, como já referi, continua-se a monte. Pede-se então a colaboração de todos os populares. Por enquanto é tudo. Se houverem mais novidades, de certeza que entraremos novamente em direto. Filipa, assim que se justificar, voltaremos em direto a Boston. Connosco em estúdio temos o Dr. André Moura Pereira, do Consulado Português em Boston, um dos principais meios de apoio aos portugueses que neste momento se encontram nessa cidade. Boa noite, Dr. Moura Pereira. Neste momento há indicação de vítimas portuguesas dos atentados? Boa noite. Neste momento há 6 vítimas calculadas, 2 do sexo feminino, 4 do sexo masculino. No entanto, já estão todas com o apoio prestado e prontas para voltar a Portugal se assim o desejarem. E qual é o tipo de apoio que pode ser prestado pelo consulado a estas vítimas? Pode ser prestado todo o tipo de apoio que assim desejarem, como voltar a Portugal, ou até mesmo marcação de consultas e todo o apoio psicológico que assim entenderem. Sabemos que a meta se localizava junto ao edifício do Consulado Português. Registaram-se danos no edifício? Registaram sim, e aí é que foi o grande prejuízo, com vidros espalhados por todo o lado. Um dos escritórios ficou mesmo todo danificado e tem que ser agora reconstruído agora. Tá. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Dezenas de casas inundadas e inúmeras estradas fechadas. É este o resultado de mais um temporal que assolou o distrito de Coimbra. A chuva intensa começou a cair na noite de segunda-feira e que se prolongou até o dia seguinte, já contabiliza milhares de euros em estragos. O mau tempo trouxe consigo as inundações. No centro do país, inúmeras casas foram tomadas pelas águas e a população, apanhada de surpresa, pouco pôde fazer para salvaguardar os seus bens. As habitações encontram-se inundadas e os acessos às mesmas encontram-se bastante condicionados. A força das águas tem arrastado consigo toneladas de detritos que se têm depositado nas estradas e dificultado a circulação. Os habitantes da zona de Arganil mostram-se descontentes e acusam os serviços municipais pela falta de limpeza que dizem ter causado as inundações. Preciosa Santos, moradora em Arganil há mais de 40 anos, mostra-se preocupada, pois poucos foram os bens que escaparam ilesos. Muita coisa estragada. Os móveis da cozinha está tudo para deitar fora, tudo. O fogão, não, porque eu pus em cima de uns bancos mais altos, ainda funciona. A máquina tirei para aqui, não sei se ela funciona, se não. Eu tenho seguro. A primeira cheia em 2004, eles pagaram. Agora estão-se a recusar a pagar. Diz que não têm culpa de entrar tantas vezes a cheia dentro da minha casa. Eu também não tenho culpa, senão não assegurava a casa. Também o rio Mondego viu o seu caudal aumentado e acabou por transbordar, inundando os estabelecimentos das imediações. Os bares e restaurantes já começaram a trabalhar na limpeza dos mesmos. Contudo, por enquanto, pouco se pode fazer, uma vez que a Proteção Civil já alertou para a possibilidade de novas cheias. A situação melhorou um bocadinho, mas estamos, devido à chuva que teve desta manhã, ontem à noite e esta manhã, e devido sobretudo ao aumento do caudal do rio Ceira, nós estamos à espera que suba novamente e que inunde novamente o restaurante e os diferentes bares. Já pedimos, portanto, uma série de orçamentos, mas como estamos à espera de novas cheias, foi isso que a Proteção Civil nos informou, estamos à espera de uma totalidade de resultados para podermos eventualmente fazer o cálculo total. Os prejuízos ainda não foram calculados, mas devido à quantidade de eletrodomésticos e mobiliário alagado, estima-se que estes possam chegar aos milhares de euros. Apesar de alguns moradores terem seguro, as seguradoras mostram-se resistentes a pagar as indenizações, uma vez que esta é já a quarta cheia em apenas 2 meses.
Os peregrinos de Fátima começam a chegar ao santuário, onde vão decorrer as cerimónias do 13 de maio. Este ano são esperados milhares de fiéis motivados pela crise, mas também pelo novo Sumo Pontífice, o Papa Francisco. Todos os anos, por ocasião do 13 de maio, é sempre a mesma azáfama que se vive no santuário de Fátima. Milhares de peregrinos chegam a fim de cumprirem as promessas feitas ou como gesto de agradecimento pelas graças concedidas por Nossa Senhora de Fátima. Aqui é a fé que move multidões e que as faz percorrer dolorosos caminhos. Para muitos fiéis, este ano é o primeiro em que participam numa peregrinação a Fátima. Alexandra, Cátia e Mário vêm de Aveiro, numa viagem que durou 4 dias a pé. Contudo, apesar do cansaço e das dores, dizem-se contentes por terem conseguido alcançar este objetivo pela primeira vez nas suas vidas. Entrar aqui depois de tantos dias a pé é uma sensação única, como é que é? Não sei, não tenho palavras para isto. Não sei o que é de dizer. Foi muito difícil? Um bocadito. Além de umas doresitas, mas aguentou-se bem. Pensas voltar a repetir a mesma viagem? Penso. Estou a pensar a vida. Já Maria cumpre este trajeto há 29 anos e diz-se orgulhosa por ter conseguido trazer no seu grupo de peregrinação 3 jovens que pela primeira vez cumpriram este trajeto. Apesar disso, o caminho é longo, mas a fé fala sempre mais alto. Muito difícil mesmo. É uma coisa que a gente faz com muito amor, mas com muito sacrifício. Chora-se, ri-se, canta-se. Temos horas boas, horas más, mas são momentos muito bons de viver também. À chegada ao santuário, a alegria é maior que a dor e cada um, sozinho ou em grupo, agradece a Nossa Senhora as graças por ela concedidas e realiza pedidos pelos que vieram, mas também por aqueles que ficaram em casa. Este ano, as celebrações deverão começar pelas 14 horas e serão assistidas por milhares de fiéis, o que levou ao reforço da segurança na zona. Por hoje é tudo. Espero por si amanhã à mesma hora. Boa noite.